O inimigo tem tentado de diversas vezes destruir a sua vida com calúnia, com difamação, com mentiras. Ou o que eu estou falando é mentira? Será que o que eu comecei a dizer agora é verdade? Ou isso é coisa da minha cabeça? O inimigo tem tentado destruir sua reputação, destruir o seu nome, tem tentado destruir os seus projetos e às vezes levanta pessoas que você nem imaginava que seriam capazes de atrapalhar a sua vida. Uma das piores perseguições que José sofreu foi dentro da própria casa. Uma das próprias experiências que José carregou foi a de ser perseguido dentro de casa. Livro do Gênesis, capítulo 37, José vai começar a história de perseguição. Quem mais tentou derrubar José estava morando debaixo do mesmo teto. Quem mais tentou derrubar José tinha o próprio sangue. E sabe aonde é que a história complica? Porque isso nos destrói. Porque isso nos destrói. Ser perseguido pelo próprio sangue, pela própria parentela. E no final de tudo, Deus se revelou para José quem era ele na vida de José. A mensagem de Deus para você hoje é essa. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até usar. Mas na sua vida, na sua história, Deus se revelará como ele é. Deixe perseguir. Deixe quem quiser falar. Tem problema não. Cada um vai dizer o que quiser. Mas Deus se revelará na sua história como grandioso, como poderoso. E no final de tudo, tu saberás e verás a poderosa e potente mão de Deus. Deixa um amém aqui, só para entrar em concordância. O teu projeto não é o de Deus, porque tu tem pensado de um jeito pequeno, tem pensado de um jeito minúsculo. Você tem feito planejamentos e projetos, e às vezes você olha assim, ó, enfia as duas mãos no bolso e não acha o recurso. E tu chega a pensar, como é que isso vai dar certo se eu não tenho nem o recurso para fazer? Como é que vai dar certo se eu não tenho nem a condição? Como vai dar certo? Responde para mim. Eu estou falando a verdade ou eu estou falando mentira? Quantas vezes tu já não avaliasse a tua condição financeira atual? Pegasse o projeto, dobrasse, abriu a gaveta e guardou. Porque você chega a pensar que você não vai conseguir. Você chega a pensar que você não vai colocar adiante. Esse projeto não é teu, esse projeto é de Deus. E o seu projeto é pequeno, mas o dele é grande. Ageu capítulo 2. O próprio profeta abriu a boca para dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tu estás achando que Deus vai pedir emprestado ao gerente do banco? Tu estás achando que Deus vai pedir emprestado ao empresário? Deus dá um jeito. Ele torna existente o que não existe e faz acontecer o propósito dele. Com as duas mãos estendidas para você, eu lhe entrego essa correspondência do céu com garantia. Deus vai fazer acontecer de um jeito sobrenatural e você vai dar testemunho. Recebe? Então decreta aqui nos comentários a palavra eu creio, porque projeto de Deus travou, mas saiu. É prego batido de ponta virada. Se você conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda esse vídeo para essa pessoa, tá?
Eu sou Roberto Alves, não sei se você me conhece nas redes sociais, mas também conhecido como Tanque de Guerra. Quem não conferiu meu testemunho, vai lá no YouTube e pesquisa Roberto Alves Testemunho e você vai entender por que é que eu estou falando isso. Se você conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu lembro que quando eu ia fuçar no lixo, porque eu fuçava no lixo, catando reciclagem, procurando o que comer. Roberto, você já morou na rua? Não. Roberto, você já dormiu na rua? Particularmente não. Mas já passei noites em claro, fazendo coisas que se você ver meu testemunho, você vai entender. E por que é que eu estou falando exatamente sobre reclamar do que come? Porque por diversas vezes, no lixo eu encontrava comida que dava para comer porque eu comia. A minha fome, ela não me dava o direito de escolher. E eu via pessoas colocando carne, frango, peixe, acredite, em marmitas ainda quente. Porque no consentimento dessas pessoas, aquela comida não servia para elas. Mas enquanto alguém desprezava, dispensava, eu ia lá e comia. Com fome. Não tenho vergonha de dizer para o senhor nem para a senhora que muitas vezes eu precisei pedir pão na padaria ou olhar no lixo das mercearias para poder levar para casa. O que alguém jogava fora se tornava o meu alimento. E eu vejo muita gente às vezes reclamando porque repete o mesmo prato. Repetiu o que comi ontem, repetiu o que comi hoje de manhã. É tudo que tem. Então dê graças a Deus. Há um tempo atrás, eu via alguém comendo uma coxinha, um salgado, e eu chorava porque eu não tinha R$1. Eu queria muito. Passava nessas salgaderias, como nós chamamos aqui na cidade, e via aquelas vitrines cheias de salgado, mas eu não podia comprar um porque eu não tinha. Às vezes as pessoas não valorizam o que realmente tem valor, porque perderam os princípios. Se conhece alguém que vive reclamando do que come todo dia, manda para essa pessoa. Eu já quis comer o que você reclama. E eu não tinha. Essa palavra de hoje, ela tem o seu nome. Jeremias 33:3. Clamas a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O profeta, ele traz uma linguagem de apelo. E ele diz assim, nas minhas palavras, clama. Clama porque tem resposta. Clama porque tem solução. Clamas a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer saber de coisa que ninguém sabe? Pergunte para Deus. Quer entender o que ninguém entende? Pergunte para Deus. E eu não sei se você vai pegar isso aqui de primeira, mas tem gente fazendo a pergunta certa para a pessoa errada. Pergunta para Deus. Ele vai te responder o que você precisa. Você não vai ficar feliz pelo que vai acontecer, mas Deus manda te avisar que vai ser preciso. Para o próprio bem dessa pessoa que você ama. Deus vai permitir uma situação que vai ser desmotivadora, uma situação que vai ser triste. E você pode até repreender agora e dizer assim, está repreendido em nome de Jesus. Como é que você quer repreender uma coisa que você pediu e colocou na mão de Deus? Não foi você que pediu para Deus tratar, para Deus agir. Foi você que disse, Deus, faz do teu jeito. Aí Deus está criando situação para poder promover a oportunidade dessa pessoa melhorar e você vai repreender? Bom, eu só sou mensageiro, você faz o que quiser com essa informação. Ele vai permitir. Porque algumas pessoas, infelizmente, só aprendem algumas coisas quando sentem a dor aqui na pele. A mensagem está entregue. O resto é entre você e Deus. Você não vai passar esse vídeo porque a resposta que você precisava da parte de Deus hoje está chegando através da minha boca. Deus vai usar a minha vida para te responder. E se o que eu falar aqui não tiver nada de Deus,
Você pode até dizer assim aqui nos comentários: você é um mentiroso, Roberto. Pode xingar que eu vou me pôr no meu lugar. Mas se o que eu disser tiver algo de Deus sobre a sua vida, você não vai dizer nada. Aonde você estiver, você vai colocar só as mãos pro alto e vai dizer glória a Deus. Combinado? Então olha a resposta que Deus mandou te entregar. Ainda hoje, envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. Porque operando Deus na tua vida, quem impedirá? Não precisa baixar a guarda para mentira, para fofoca. Não precisa baixar a cabeça para os levantes. Não precisa se entristecer por quem colocou cara feia para você. Não precisa. Deus é contigo. E Ele me manda te dizer hoje: caiu por terra o cavaleiro e o cavalo das trevas. Falei besteira? Ou falei a verdade? Se alegra, vaso. Coloca um sorriso no rosto. O inimigo queria lhe ver desanimada. Queria lhe ver frustrada. Você sabia que aonde há tristeza, Satanás está feliz? Tristeza alimenta o inimigo. E tem gente que está muito feliz em ver você sem o brilho nos olhos. Tu acredita que Deus está usando minha boca para falar contigo? Tu acredita? Acredita ou não acredita? Então escreve assim: eu creio. Eu vou ler seu comentário. Enquanto tu fica triste, desanimado às vezes, o inimigo fica batendo parabéns para ele mesmo, cantando vitória. Aí Deus me colocou hoje no teu caminho para te dizer: levanta a tua cabeça e não baixa a sua guarda. Porque enquanto muitos querem lhe ver de cabeça baixa, Deus está dizendo para você ficar de pé. Recebe? Então toma posse. E que Deus te abençoe. Às vezes nem tu entende o que é que Deus quer que você faça diante desse problema, né? Às vezes nem você entende se é para ficar calada. Você não entende se é para você dizer alguma coisa. Às vezes fica difícil de dizer realmente ou de fazer a coisa certa. Porque às vezes parece que fazer a coisa certa não é para você. Tu chega a pensar assim: mas se eu fizer a coisa certa, eu vou magoar. Se eu fizer a coisa certa, tem gente que não vai gostar. Mas se a coisa certa for para você ficar bem, se você precisar fazer a coisa certa para você exatamente chegar onde você precisa chegar. Quantas coisas e quantas palavras Jesus precisou dizer para cumprir o propósito dele? Jesus não agradou todo mundo. Jesus não fez com que todos gostassem dele. Jesus era amado por uns, por quem ele era e pelo que ele fazia, e era odiado por outros pelos mesmos motivos. Olha para mim. Se nem Deus agradou todo mundo, por que é que você vai? Se nem Deus agradou a todos, por que é que você tem que agradar? Então guarda essa mensagem no seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu nem sei se você vai guardar essa mensagem ou não, mas eu vou dizer uma coisa aqui com garantia. Deus te chamou para seguir o teu propósito. Então se Ele falou para você fazer, faça. E o resto é só um pequeno detalhe. Eu só não sei o seu nome, mas essa palavra de hoje, ela é para você. Deus sabe quais são os teus sonhos que não foram concluídos ainda.
Deus sabe quais são as suas vontades que você ainda deseja alcançar. E Ele me pediu para eu te entregar essa notícia aqui. Os teus sonhos serão realizados e os teus inimigos não terão poder sobre o que Deus já determinou ao teu respeito. Tem muita gente que, se soubesse a forma como Deus vai te honrar, já mudaria o tratamento contigo a partir de hoje. Tem muita gente que, se soubesse a honra que Deus vai entregar para você, mudaria o jeito de falar, o jeito de agir e o jeito de lhe tratar. Aí eu vou só complementar dizendo: os teus sonhos serão realizados. E muitas pessoas que não acreditavam em você vão ter que voltar atrás na forma como lhe tratavam e até mesmo o que pensavam ao seu respeito. Haverá um tempo de muita honra e será vitalício na sua história. Inclusive, já vou dizer para você aqui, entra em concordância agora. Escreve assim nos comentários: tempo vitalício de Deus na minha vida. Escreve. Ficou longo, mas escreva do mesmo jeito. Tempo vitalício de Deus na minha vida. Porque é o que eu profetizo para você. Um tempo vitalício de prosperidade, de honra, de muita honra da parte de Deus. E quem duvidou de você, continuará duvidando. Mas Deus fará acontecer na sua vida. Você toma posse? Então receba dando glória a Deus. Vai cair do cavalo com o rosto no chão e o ego vai ser perdido. Quando uma pessoa tem um ego muito elevado, ela é tendenciosa a ser uma pessoa que gosta de humilhar os outros. Escuta essa história. Livro de Daniel, capítulo 3, capítulo 4. Um rei soberbo se levantou, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era muito famoso. Ele batia no peito e dizia: eu criei Babilônia. Tudo que foi feito aqui foi pelo poder das minhas mãos. Só que quando esse rei dizia isso, ele ignorava que Deus era o dono da terra, que Deus era o dono da matéria-prima, e ele trazia para ele toda a glória. Ele dizia: minha é a glória, minha é Babilônia. Até que um belo dia, Deus pegou esse rei soberbo e mandou ele para cá, para o pasto. E a Bíblia diz que os dentes dele caíram. Ele foi comer capim como come o boi a erva do campo. Sua pele mudou, seu semblante mudou, e ele passou um período determinado por Deus como uma espécie de animal irreconhecível. Porque o apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo assim: ao soberbo, isso é pesado, ao soberbo Deus abate, mas aos humildes de coração Deus exalta. O próprio Jesus disse: a quem si mesmo humilhar, será exaltado, mas a quem a si mesmo exaltar, será humilhado. Olha para cá. Aquele rei estava se exaltando por algum motivo pessoal, se sentindo melhor, mais imponente, uma melhor pessoa, um ser humano mais forte. Até que Deus entrou em cena e quebrou o ego. Eu não sei para quem é que você precisa enviar essa mensagem, porque Deus, ele só repreende a quem ele ama. Mas alguém precisa melhorar, ainda hoje, essa soberba. Porque se continuar com soberba, vai terminar comendo capim, que nem Nabucodonosor. Tem um homem que vai lhe dar uma das maiores provas de amor ainda hoje. E eu vou lhe dizer o nome desse homem por completo. E se você quiser ignorar agora, fique à vontade. Ainda hoje, esse homem vai lhe dar uma prova de amor muito grande. E eu vou lhe dizer uma coisa com clareza. Se não fosse amor, esse homem não faria isso. Por te amar tanto,
por te respeitar, por ter um sentimento verdadeiro por você. Hoje esse homem entrega um grande livramento para a tua vida. E o nome desse homem que te ama se chama Jesus de Nazaré. Ele te ama tanto, mas tanto, que hoje ele está te entregando um livramento. Um livramento para você olhar à volta e dizer: só pode ter sido Deus. Você acha que provas de amor não têm suas formas de serem expressadas? Então receba essa informação. O homem das mãos furadas, aquele que se entregou por mim e por você, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele me mandou te informar que hoje, como prova de amor, mais uma vez, porque ele já provou o amor dele, ele lhe entrega livramento. Eu não sei se você vai sentir o que eu estou sentindo aqui, mas se você está sentindo essa mesma graça, escreve aqui nos comentários: eu creio no amor de Deus para minha vida. Muita gente ainda não sabe, mas estão prestes a ver você viver os melhores dias da sua vida. Redobre a tua atenção para isso que eu vou falar e guarda no coração essa informação. Muita gente à tua volta, muita gente que lhe conhece, ainda não sabe. Essas pessoas, elas ficarão muito surpresas quando virem o que vai acontecer na sua vida. Deus mandou eu te avisar isso aqui, que é para você abrir os seus olhos e não se esquecer dessa mensagem. Tem gente que faz parte do seu convívio, mas ainda não sabe o que Deus vai fazer na tua história. Se prepara porque você vai conseguir solucionar todas as suas dificuldades, todas as suas dívidas. Você vai passar a viver um novo tempo de fartura. Bom, se você vai acreditar ou não, isso aí só depende de você. Mas como mensageiro de Deus hoje, eu venho te dar esse alerta. Muitas pessoas que estão à sua volta, gente que até já riu da sua cara, debochou de você, criticou, zombou, falou mal, vai ver o que vai acontecer. Porque Deus tem coisa grande para realizar na tua vida. E não importa quem acredita ou quem desacredita. O que importa é que o que é seu vai chegar na sua mão. E não precisa você ficar... A palavra correta é essa. Não precisa ficar ansiosa. O tempo de Deus é perfeito e o tempo de Deus é agradável. E Ele vai fazer na sua vida uma coisa diferente. Se prepara para viver um tempo de muita prosperidade. Diz o Senhor na sua vida hoje. Aproveita e só para entrar em concordância, escreve aqui nesses comentários: eu tomo posse em nome de Jesus.